Então, qual é a melhor maneira de você refutar um testemunho de Jeová? Usando a própria sentinela e a própria Bíblia que eles usam. Então, essas informações que nós recolhemos, que eu vou apresentar agora, são importantes para você mostrar para eles que, na verdade, eles mesmos têm problemas. Tá? Eles mesmos se contradizem, algumas profecias não se cumprem, aliás, nenhuma profecia deles se cumpriram, e isso vai ser provado mediante as suas próprias publicações. Aí ele pode ler. Se você mostrar na Bíblia, se você mostrar qualquer... Não adianta. Não enxerga. Eles acreditam, que a gente vai ver daqui a pouco, que Jesus voltou de forma invisível em 1914. Aí, o texto de Mateus 24:31 diz que quando o sinal do Filho do Homem aparecer no céu, todos verão. Mas, para eles, voltou de forma invisível. Eu, uma vez, até perdi um pouco a paciência com o testemunho de Jeová. Eu abri esse texto, eu falei assim, tá bom, você está falando que Jesus voltou invisível, mas o que está escrito aqui? Está escrito que vai ver, mas é invisível. Não, mas o que está escrito? Não, aqui está falando com os olhos, mas é com os olhos da fé. Mas na Bíblia não está escrito olhos da fé. E ele foi indo, eu peguei, enfiei a mão no bolso dele, catei a caneta dele, catei a Bíblia dele e fui riscar. E daí ele pegou e puxou a caneta da minha mão. Eu falei assim, vou arrumar aqui, sua Bíblia está errado, né? Sua Bíblia está falando que os olhos vão ver, você está falando que não. Não adianta. Ele é treinado, mesmo lendo a Bíblia, a não acreditar naquilo que está escrito ali. Por quê? Porque eles creem que a sociedade lá, que produz os materiais, é uma fonte inspirada por Deus, por Jeová. Outras doutrinas que a gente geralmente conhece a respeito deles. A rejeição de práticas médicas, né, como vacinas, transplantes, transfusão de sangue, principalmente transfusão de sangue. Aí, o que acontece? Nós observamos, através da história da Testemunha de Jeová, que no que diz respeito, por exemplo, à questão da vacinação, de 1931 até 1962, eles proibiram a vacinação. Eles receberam lá, do Brooklyn, a revelação de Jeová, lógico, inspirado, que não podia vacinar contra a Bíblia. Mas, de 1962 para frente, ok, vacinação. E agora? Quem que errou? Está certo agora, está errado no passado? E o problema é que se realmente Jesus está morando no Brooklyn, dando todas as informações, então não poderia haver falha. Deveria haver um progresso, não um regresso. Então, depois eles proibiram, primeiramente eles proibiram a vacina, dizendo que Jeová não deveria, que Jeová ensinou que não poderia se vacinar. A mesma coisa com o transplante de órgãos. De 1968 a 1980 foi também proibido. Depois, ok, pode fazer transplante sem nenhum problema. No que diz respeito à transfusão de sangue, nós acompanhamos, né, isso, muitas crianças morrendo por causa disso. Que os pais não deixam seus filhos receberem sangue de outras pessoas, porque eles olham para um texto de Levítico que diz que o sangue é a vida, e eles entendem que se isso acontecer, se ele receber um sangue de um incrédulo, ele vai ser aniquilado, ele vai perder a chance de viver no paraíso. Então, se você dá sangue para o seu filho, você está tirando dele o direito de viver no paraíso. Você vai aniquilá-lo no final, ou seja, já que ele vai morrer mesmo, é melhor que deixe ele morrer agora, porque depois ele vai viver no paraíso, do que deixar ele vivo agora e depois ele nunca mais viver. Então tem essa questão. E proíbem atividades cívicas, como saudação à bandeira, hino nacional, escolher candidatos. Né? Na época das eleições, eles vão até as urnas, mas em branco. Talvez eles são culpados da Dilma estar lá, então faltou um pouco. Mas eles não podem votar, participar de coisas do tipo. E eles não participam de aniversários. Tá proibido festas, aniversários, qualquer tipo de festa, eles não podem participar. A base é que no dia de alguns reis, que a Bíblia, por exemplo, no dia de Herodes, é citado que no aniversário dele, ele mandou matar João Batista. E lá no passado também houve alguns relatos de pessoas que morreram no dia natalício de alguém. Numa festa, alguém morreu. E por isso eles falam, não, o dia do aniversário é um dia terrível. As pessoas morrem lá, né? Então eles falam que se trata de uma festa pagã
e, portanto, eles não comemoram, trazendo transtorno aos seus filhos na escola, que não podem participar de praticamente nada e passam a ser símbolos de chacota das outras crianças. E alegam ser o profeta de Deus na terra. Como eu disse no início, qual é o maior inimigo de um profeta? O tempo. O tempo é o maior inimigo de um profeta. E eles alegam ser o profeta de Jeová aqui na terra. Os portadores da revelação de Jeová. Veja o que eles disseram na sentinela de 1/12/81. Este profeta não era um homem, tá? Não era um homem, mas um grupo de homens e mulheres. Era um pequeno grupo de seguidores dos passos de Jesus Cristo, conhecido naquele tempo como estudantes internacionais da Bíblia, que era o nome que eles tinham antes de receber o nome como Testemunho de Jeová. Hoje são conhecidos como Testemunhos de Jeová. Eles ainda estão proclamando um aviso. E acrescentam: a menos que nós estejamos em contato com este canal de comunicação que Deus está usando, não vamos progredir através da estrada para a vida. Não importa o quanto leamos a Bíblia. Você tem que estar sempre em contato com o canal de Deus, que é o corpo, esse grupo que está ali no Brooklyn. O grupo de ungidos, os profetas de Deus, que trazem a revelação ou a interpretação correta dos textos bíblicos. Ok? Ungidos do Senhor, né? Mais um texto deles. Considere as seguintes afirmações feitas pela sociedade Torre Vigia. Era de se esperar que o Senhor tivesse um meio de comunicação. Um meio de comunicação com o seu povo na terra. E ele tem mostrado claramente que a revista chamada A Sentinela é usada para esse propósito. Então, o meio de comunicação esperado é cumprido na Sentinela, nas revistinhas que eles entregam para vocês. Desde 1879, a revista A Sentinela tem sido usada por este grupo coletivo de cristãos para dispensar alimento espiritual. Lembra do servo? Regularmente, aqueles deste pequeno rebanho de verdadeiros cristãos. Esse pequeno rebanho, eles entendem que se trata dos pequenos rebanhos que ficarão aqui na terra. Tem o grupo dos ungidos que vão para o céu, 144 mil, mas há um outro pequeno rebanho que ficará aqui na terra. Então, o que eles estão dizendo é que a sentinela tem sido usado para transmitir a vontade de Deus aos homens. Mas essas declarações pretensiosas, será que elas são verdadeiras? Será que a sociedade Torre Vigia é realmente o profeta? É o canal de comunicação de Deus aqui na terra? Ou será que se trata de um falso profeta que se encaixa na descrição de Deuteronômio 18, 20 e 22? Vamos ver. Falsas profecias. Desde o seu início, a Torre Vigia tem feito as falsas profecias sobre o fim do mundo. Suas diversas previsões sobre o fim vieram para os anos de 1914, 1918, 1925, 1975 e 2000. Então, eles fizeram várias afirmações, várias profecias a respeito do retorno de Cristo, e nós vamos ver se isso se cumpriu. Profetinha bonitinho, né? Vamos lembrar primeiramente, antes de olhar para as profecias, de um texto bíblico, de Deuteronômio 18, 22. Quando o profeta falar em nome do Senhor e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou, com presunção falou o profeta, não temerás. Não tenha medo dele. Então é o que a Bíblia diz. Então o teste tem que ser o quê? É uma profecia? Então vamos ver se isso se cumpre. Se não se cumpre, significa que Deus não falou. Se Deus não falou, você é um falso profeta. Quantas profecias alguém precisa errar para ser um falso profeta? Uma. Uma única profecia. Um profeta de Deus realmente, ele não traria uma falsa profecia. Senão ele seria um falso profeta. Vamos ver então essa sociedade e as suas profecias ao longo da história. A mais famosa profecia, na verdade tem algumas outras menores aqui, mas a mais famosa profecia é que em 1914 iria acontecer o Grande Armagedon. Tá?
Veja o que foi dito em 1899. A batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso, de Apocalipse 16, 14. Na verdade está revelação lá, eu coloquei Apocalipse aqui. Que terminará em 1914 com a completa ruína do atual estado da Terra. Já começou, né? Isso foi publicado em 1899, dizendo que a batalha do grande dia, o Armagedon, iria acontecer em 1914. Isso é uma publicação deles. Mais um. Portanto, não fiquem surpreendidos quando em capítulos subsequentes apresentarmos provas que o estabelecimento do reino de Deus já começou e que é indicado nas profecias como previsto para começar o exercício de poder em 1878. E que a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso que terminará em 1914. Então o reino começou a ser implantado, o seu poder, o exercício em 1878, e isso ia perdurar até 1914, quando Cristo voltaria e aniquilaria todas as que não fossem testemunhas de Jeová, estabelecendo assim o seu reinado para sempre. O texto continua. Terminará em 1914 com o desmoronamento completo dos governos atuais da Terra. Isso já começou. O ajuntamento dos exércitos é claramente visível do ponto de vista da palavra de Deus. Então, eles falaram aqui que iam apresentar em capítulos subsequentes provas do estabelecimento do reino. Não há nenhuma prova até agora desse estabelecimento do reino, mas eles profetizaram que em 1914 aconteceria o Armagedon. Pergunta, aconteceu? Não? Vamos lá, mentiras em torno de 1914. Nós vimos que eles falaram abertamente que Jesus ia voltar em 1914, o Armagedon iria acontecer. Vamos lá. Observe a data que aparece aí. Nós temos uma data de 1954, a data dessa publicação. Vamos ver o que eles falaram em 1954, recente, né? Alguns aqui nasceram nessa época. Por que então as nações não se apercebem nem aceitam a aproximação desse clímax de julgamento? É porque elas não acataram o anúncio mundial sobre a volta de Cristo e a sua segunda presença. Desde muito antes, então está grifadinho aí para vocês, né? Desde muito antes da Primeira Guerra Mundial, as testemunhas de Jeová apontaram para 1914. Tá, a Primeira Guerra Mundial é em 1914, como sendo o tempo em que esse grande evento ocorreria. Então, 1954, eles afirmaram que eles haviam proferido muito antes da Segunda Guerra que isso iria acontecer. Vamos ver. Em 1922, uma data mais antiga de 1900, aqui eu acho que ninguém nasceu nessa época, 1922. A profecia da Bíblia mostra que o Senhor haveria de aparecer pela segunda vez no ano de 1874. Ou seja, antes eles haviam dito que haviam profecias anteriores à guerra, à Primeira Guerra Mundial, 1914, que já afirmavam que Jesus voltaria. Mas eu tenho uma de 1922 que diz que Jesus apareceria pela segunda vez no ano de 1874. A profecia cumprida mostra para além de qualquer dúvida que ele apareceu no ano de 1874. Então, antes mesmo da ideia de que Jesus voltaria em 1914, houve uma ideia um pouco mais atrás. Então, o que eles afirmaram recentemente é contraditório com o que foi publicado já. Mais um. Em 1998, essa. Bem novo, né? É o ano que eu nasci. De modo similar, uma profecia fez providencialmente com que sinceros estudantes da Bíblia no século XIX estivessem em expectativa. Olha o que eles estão fazendo. Eles estão dizendo que alguns sinceros estudantes da Bíblia criaram uma expectativa a respeito da volta de Cristo. A culpa passa a ser jogada em quem? Nas pessoas. Por quê? Olhando para o passado, nós sabemos que essa profecia não se cumpriu. Mas a culpa é de quem? Dos sinceros estudantes. Por relacionarem, ou seja, esses sinceros estudantes erraram ao relacionarem os 7 tempos de Daniel 4:25 com os tempos dos gentios. Eles erraram. Agora, eles esperavam que Cristo recebesse o poder do reino em 1914. Olha que malandro.
Eles profetizaram, como nós vimos, né? As publicações, era certo que Jesus viria em 1914, mas não veio. Aí o que eles disseram? Poxa, culpado é as pessoas que entenderam errado, né? Entrou errado no seu coração, Paulo. Então, jogou a culpa nas outras pessoas. A culpa foi jogada nos estudantes. Só que isso é mentira. Porque se nós vemos mais uma publicação deles, de 1907, lá da época da Arca, desde esse tempo tem sido enfaticamente manifesto que o tempo tinha chegado em 1878, quando o julgamento real devia começar na casa de Deus. É aqui que Revelação, ou Apocalipse 14 até o 20, se aplica. E o nosso Senhor é apresentado como ceifeiro coroado. O ano de 1878, sendo o paralelo da sua assunção de poder e autoridade no topo. Tá tipo ali. Mas claramente o tempo para a própria assunção de poder como Rei dos Reis, pelo nosso Senhor presente, espiritual e invisível. O tempo para ele tomar para si próprio o seu grande poder para reinar, que na profecia é associado de perto com a ressurreição dos seus fiéis e o início da tribulação e ira sobre as nações. Eles publicaram dizendo que realmente esses eventos iam acontecer. A culpa não é dos estudantes. Em 1998, a culpa foi dada aos estudantes, mas eles alimentaram essa falsa esperança. Mais recentemente, a Sociedade Torre Vigia tentou escapar do rótulo de falso profeta. Eles são atacados constantemente. O que eles fizeram? Dizendo que as testemunhas de Jeová não fizeram nenhuma profecia em nome de Deus. Eles não fizeram isso. Nunca disseram, essas são as palavras de Jeová. Está na Despertai de 1993. Estão falando, nós nunca profetizamos. Nunca falamos que Jeová disse isso. Mas a Sociedade Torre Vigia realmente descreveu que a geração de 1914 viveria para ver o fim conforme as palavras proféticas de Jeová através de Jesus Cristo. Lembra do texto de Mateus que fala que essa geração não passará até que tais coisas aconteçam? Eles ligando ao evento de 1914, que Cristo não voltou coisa nenhuma, mas depois eles passaram a defender que realmente ele voltou em 1914, é uma bagunça total, mas ele voltou em 1914 de forma invisível. E o Armagedon vai acontecer enquanto essa geração de 1914 estiver viva. Só que, primeiramente, eles afirmaram que a geração que tinha de 15 anos para cima é que ia viver para sempre nessa terra. Não constavam os que tivessem menos de 15 anos. Bom, o tempo passou. Aquela geração morreu, então o que eles fizeram? Não, na verdade quem nasceu em 1914, até quem nasceu está valendo, está dentro da geração. Só que nós já passamos de 100 anos. A probabilidade de ter uma pessoa daquele tempo é mínima. Tem que ter 100 anos, 101 anos. Então, é praticamente impossível, não há mais geração. Mas eles afirmaram categoricamente que aquela geração não ia passar. E passou. Vamos ver o que foi dito aqui. A palavra profética de Jeová, mediante Cristo Jesus, diz. Olha, eles falaram que Jeová nunca falou nada, né? Anteriormente. Nunca nós pronunciamos que Jeová havia dito alguma coisa. Veja o que eles disseram. A palavra profética de Jeová, mediante Cristo Jesus, diz. Esta geração, referente ao texto de Mateus, de modo algum passará até que todas essas coisas ocorram. E Jeová, que é a fonte de profecia inspirada, infalível, fará. Jeová vai fará com que as palavras de seu filho se cumpram nessa geração. Então Jeová é obrigado a fazer, porque ele prometeu. Assim como as profecias de Jesus a respeito de Jerusalém tiveram cumprimento no período de vida da geração do ano de 33, também as suas profecias a respeito do tempo do fim se cumprirão no período de vida da geração de 1914. Não tem mais geração 1914, não se cumpriu, portanto são falsos profetas. Disseram mais. Sim, poderá viver para ver esta prometida nova ordem junto com os sobreviventes da geração de 1914? A geração que não passará. É uma afirmativa. Então, isso foi publicado em 1984. Mentira, eles falaram que não tinham dito nada, que Jeová nunca disse nada. Bom, em 1914 nós sabemos que a profecia não se cumpriu. De fato, Jesus não veio, aconteceu a Primeira Guerra Mundial. Aí o que fizeram? Primeiramente,
fizeram um cálculo. Essa primeira data de 1914, quando Russell chegou a essa conclusão, ele chegou com base numa pirâmide do Egito. Ele fez uns cálculos das polegadas da pirâmide do Egito, calculou alguns anos ali e chegou à data de 1914. Tá? O próximo presidente que assumiu, Rutherford, disse que isso estava errado, que a pirâmide não era um testemunho válido, portanto, chutou o pau da barraca. Aí houve um racha, e os russelitas foram para um lado, e os testemunhos de Jeová vão para o outro lado, que é o que está mais em voga hoje. Mas em 1914 não aconteceu, eles empurraram a profecia para um novo cálculo, 1918. Chegou 1918, também não aconteceu nada. Mais um cálculo, 1925 é o ano, agora vai. Eles começaram a profetizar que em 1925 a coisa ia acontecer. Veja o que foi dito aqui, em 1925. Era esperado que Satanás tentaria injetar na mente dos santos o pensamento que em 1925 deveria haver o fim das obras. Eles profetizaram que isso ia acontecer, mas já no ano de 1925 eles já começaram a tirar o cavalinho da chuva. Olha, alguns aí, Satanás colocou na cabeça, hein, que Jesus vai voltar. Em 26, Jesus não voltou. E disseram o seguinte, alguns anteciparam que esta obra terminaria em 1925. Alguns, poxa vida. Mas o Senhor não estabeleceu isso, não foi o Senhor que falou isso. A dificuldade é os amigos insuflarem suas imaginações além da razão. E que quando as suas imaginações estouram em pedaços, eles estavam inclinados a aceitar qualquer coisa. Coitado deles, né? Eles vistam a sociedade da vigia, eles não iam acreditar nisso, né? 1931. Existe uma medida de desapontamento por parte daqueles que creem em Jeová a respeito do ano de 1917, 18 e 25. Tudo profecias falsas, tá? Eles também aprenderam a parar de fixar datas. Eles pararam. Quem que fixava a data não eram os estudantes, não eram os membros. Era a sociedade Torre de Vigia. Então, a organização para eles é tida como algo inspirado por Deus, assim como as Escrituras. Essas profecias, esses relatos aqui, isso é válido num confronto com a Testemunha de Jeová, porque é material deles mesmo. Vamos ver a mentira em torno de 1925. Veja que foi dito em 1923, 2 anos antes. Nosso pensamento é que 1925 está definidamente indicado pelas Escrituras, não há dúvida. Assim como Noé, os cristãos de hoje têm mais em que basear a sua fé do que Noé tinha para basear sua fé no dilúvio vindouro. Mais do que Noé. Por quê? É certeza, Jesus vai voltar em 1925. Lembra? A culpa é deles, eles que colocaram na cabeça, é Satanás que tentou eles que entenderam errado. Mentira. 1923 prova isso. 1918. Entretanto, 1918, que a profecia não havia se cumprido, então, empurra para frente. Entretanto, nós podemos confiadamente esperar que 1925 será marcado pelo retorno de Abraão, Isaac, Jacó e dos profetas. Particularmente daqueles nomeados pelos apóstolos em Hebreus 11, para a condição da perfeição humana. Podemos esperar. Irmãos, eles tanto criam que esses homens iam vir morar aqui, Abraão, Isaac e Jacó, que eles compraram esse palácio aqui, Bet-Sarim. Tá? Bet-Sarim significa a casa dos príncipes. É ali onde ia morar Abraão, Isaac e Jacó. Eles criam nisso. Eles criam que Jesus ia voltar e os homens iam morar ali. Depois eles venderam por debaixo dos panos. Quem morou ali foi o presidente, né, das Testemunhas de Jeová. Tá bom? Então, a história de Bet-Sarim, nem todas as Testemunhas de Jeová conhecem isso, porque foi meio que abafado e empurrado para debaixo dos panos. Tá? Eles tiveram que vender isso aí de maneira vergonhosa depois, porque cadê Abraão? Não veio. Tá? Mas a culpa não é deles. 1922, mais uma. A data de 1925 é mais distintamente indicada nas Escrituras que a de 1914. Onde? Onde está isso, né? A respeito do dia e hora ninguém sabe, Jesus falou. Mas o Russell sabia e os Testemunhos de Jeová sabiam. Aqui em 1925 o Russell já tinha morrido, tá? Morreu em 1918. 1925, o ano de 1925 chegou. Vamos lá. Com grande expectativa, os cristãos têm esperado por este ano. É lógico. Muitos estão confiadamente esperando que todos os membros do corpo de Cristo sejam transformados para a glória celestial durante este ano.
Isso pode ou não acontecer? Como assim? No seu devido tempo, Deus irá cumprir seus propósitos concernentes ao seu povo. Os cristãos não deveriam estar então ansiosos acerca do que pode acontecer esse ano. Meu, a gente ri, isso é ridículo, mas o que acontece na igreja é exatamente isso por aí. Deus está dizendo que Ele vai curar sua filha de tal enfermidade. A menina morre. Não, morreu porque Deus no tempo certo, 0 minutos eu tenho. Deus no seu tempo certo, ele tem seus propósitos, né? Ou seja, são falsos profetas. Tá? 1975 também é uma outra profecia. Aqui, se você procurar no YouTube, você vai ver relatos de pessoas que viveram nesse tempo. Em preto e branco ainda você vai ver. E a decepção das pessoas que viveram nesse tempo. Por quê? Pessoas pararam de estudar, largaram a universidade, venderam suas casas, foram se dedicar à obra das testemunhas de Jeová. E depois, por fim, Jesus não voltou nada, aconteceu nada. Pessoas perderam praticamente tudo. E você vê as pessoas contando a história, para ficar bem indignado. Bom, receberam-se notícias a respeito de irmãos que venderam suas casas, propriedades e que planejavam passar o resto dos seus dias nesse velho sistema de coisas empenhados no serviço pioneiro, trabalhando para a testemunha de Jeová. Este é certamente um modo excelente de passar um pouco tempo restante, porque o ano que vem, essa é uma publicação de 74, no ano de 75 havia uma profecia. O resto, falta só um aninho só. Então, para que eu vou estudar 4 anos na faculdade? Não dá tempo. Tá bom? Então vai findar o reino aqui. Vou pular já para isso aqui então. Mentiras em torno de 2000. Sempre vai para frente. Aguardavam o Armagedon para 31 de dezembro de 2000. O apóstolo Paulo servia de ponta de lança, é o que eles diziam, para a atividade missionária cristã. Ele também lançava o alicerce para uma obra que seria terminada em nosso século XX. Eu pergunto, eles pararam com as obras deles? Continuem na sua casa, né? Então, não se cumpriu também. Vamos correr aqui o Armínio para fora. História condensada, só um resumo da história toda para a gente encerrar então. Em 1879, Charles Taze Russell começa a publicar a sua revista A Sentinela de Sião e Arautos da Presença de Cristo. Em 1881, a Sociedade Torre Vigia Sião é formada. Em 1886, ele publica o livro O Plano Divino das Eras, aqui onde ele faz o cálculo através da pirâmide para chegar à data de 1914. Em 1914, o Armagedon não aconteceu como havia sido profetizado. Em 1916, com desgosto, morre o primeiro profeta. Aí, juiz, que não era juiz coisa nenhuma, o advogado Rutherford assume o controle da organização e desacredita de muita coisa que Russell ensinava. Em 1920, a sociedade proclama milhões que agora vivem jamais morrerão e profetiza que a ressurreição terrena ocorreria em 1925. Vou para frente. Em 1925, também não acontece nada. Em 1927, a fábrica da Torre Vigia é construída no Brooklyn, Nova York, de onde vêm todas as publicações, onde estão os ungidos do Senhor lá, publicando materiais para eles. Em 1930, é construída em San Diego, aquela casa lá, Bet Sarim, para acomodar os profetas que logo ressuscitariam. E o juiz, malandramente, passou a residir ali, naquela mansão. Em 1931, o nome Testemunho de Jeová é oficialmente adotado. Em 1935, a Torre de Vigia começa a reunir a grande multidão e lhes dá esperança terrena e a não participar da comunhão. Em 1935 é o quê? É o fechamento da cota, né, de 144 mil. Então, os que podiam tomar ceia é os que são desse grupo. Então, encerrou aqui e bye bye. Vamos viver na terra, que beleza. Em 1938, as congregações locais da Testemunha de Jeová põem fim ao governo democrático. Tá? Até aqui era um governo democrático, era decidido entre as pessoas, e passou a submeter a uma indicação teocrática, acredite nisso. Teocrática é Deus no poder, Deus está lá no Brooklyn, organizando através dos seus líderes e mandando mensagem. Então quem decide as coisas é Deus, através desses líderes lá, né? Em 42, o falso juiz morre, Connor se torna presidente. Connor institui programas de treinamento para missionários estrangeiros, que esse cara fez as Testemunhas de Jeová expandir grandemente, ele investiu muito nas missões das testemunhas. 68, o artigo A Sentinela
Por que esperar ansioso para 1975? Profetiza a probabilidade do Armagedon para aquele ano. O Armagedon não acontece em 1975 de novo. Irmãos, qual a sua visão sobre as testemunhas de Jeová? A primeira slide que eu coloquei foi a sua visão do olhinho mágico. A mesma do Mormon. Então a visão que nós devemos ter é ovelha em pele, lobo em pele de ovelha, né? Porque na verdade não são ovelhas. Apesar da aparência, apesar de portar a Bíblia em suas mãos, nós vimos que negam fundamentos basilares da fé cristã, tais como divindade, Cristo, trindade e outras coisas mais. Bem, segue um vídeo aí que vai tratar a respeito da doutrina das testemunhas de Jeová, de maneira bem didática, de maneira resumida, bem fácil de entender. Witnesses believe that Jesus Christ is a spirit creature, a super angel, the first creation of Jehovah God, who prior to coming to earth as a man, existed in heaven as Michael the archangel. Jesus started out originally as the Logos, or Michael the archangel. Who then came to earth as the virgin-born Son of Mary. He was a perfect, sinless man. But he was only a man, devoid of all divinity. Jesus walked the earth as a man, becoming the Christ only when he was baptized. Jehovah's Witnesses hold the cross in contempt, feeling that it is nothing more than a pagan symbol used by apostate Christendom. Instead, they teach that at the completion of his ministry, Jesus died, not on the cross, but on an upright stake. Christ's body was then laid in a tomb, where it was disintegrated by God, totally destroyed forever. Jesus was then recreated by the Father. Before going to heaven, he materialized in different bodies on different occasions to convince his disciples and others that he had really been resurrected. Jesus returned to his Father in heaven, where once again he became Michael the archangel. He will never again be seen on the earth in visible form, but instead rules invisibly from the heavens. When he executes judgment over the world at Armageddon, he will destroy all but the faithful Jehovah's Witnesses. Jesus, alias Michael, will always remain invisible to those on earth and can be seen only by the 144,000 select Jehovah's Witnesses who rule with him from heaven.